do Senhor, mentes blindadas e guardadas contra o mundo maldoso, Senhor. Guarda, protege. O Senhor é o guarda que protege a casa. Guarde o coraçãozinho delas, papai, que estão crescendo, Senhor, e faça com que elas estejam livres, Senhor. O coração delas livre do pecado e da maldade desse mundo, Senhor, e que elas possam enfrentar e confrontar aquilo que é mal com a autoridade que vem do céu. Que elas cresçam na tua presença, em nome de Jesus. Abençoa a professora que vai estar dando aulinha para elas agora, e que seja uma bênção em nome de Jesus. Glória, aplauda o nome do Senhor mais uma vez. Deus é bom, maravilhoso, aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você veio aqui para glorificar o nome do Senhor, então pode ser mais alto, mais forte. Abra sua boca, fala para o Senhor que Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. O Alexandre, essa semana, falou para mim que o pastor Elídio falou para ele, para a gente trazer a palavra, né? Aí ele falou assim para mim: você prefere domingo de manhã ou você prefere quinta? Aí na hora que eu fui falar para ele que era domingo de manhã, ele já tinha respondido, pastor, que era quinta. E estava pertinho assim, né? Falei assim, tá bom, amém. É, o sacerdote, né? Mandou, obedece. Mas eu até ia falar para ele que eu queria domingo de manhã, porque domingo de manhã para mim é assim, a nossa mente está esvaziada das preocupações, né? Nossa mente está calma, a gente vem com um único propósito, não teve aquela correria do dia a dia, não teve o cansaço, não teve a tribulação, não teve nada, né? No domingo de manhã você vem, na hora que você põe o pé assim, você já sente a presença de Deus. E às vezes na quinta-feira a gente vem tão cheio de coisa, com uma bagagem tão grande nas costas, né, do dia, que às vezes a gente fica meio disperso na igreja, né? Mas coloca a mão sobre a sua cabeça agora e fala assim: Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, fala comigo nessa noite, coloca a tua palavra no meu coração essa noite, usa a vida da Mari, que ela seja uma porta-voz do céu, em nome de Jesus. Renuncia, fala assim: eu renuncio toda prisão na minha mente, toda prisão no meu coração, todo pensamento, sentimento que não vem do céu, que a minha mente agora seja cativa ao teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem já ouviu falar sobre avivamento? Já ouviu aí a palavra avivamento, né? E quando nós ouvimos avivamento, a gente pensa no quê? Num movimento grande, né? Num movimento assim que para uma faculdade, que para um estádio, que reúne muitas pessoas, né? Lê, se você conseguir baixar só um pouquinho o microfone para mim, que está muito alto. A gente pensa em movimentos muito grandes, né? Só que aí eu estava em casa pensando, quando eu era mais nova, desde que eu nasci, para ser verdadeira, eu sempre acordei e eu acordava, já ouvia, assim, acordava bem cedinho, já ouvia meu pai orando, muito, aquela oração fervorosa, né? Aquela oração em línguas, e era fogo, e pedia por todos os nomes da família, falava nome por nome. Minha mãe, o tempo todo adorando, cantando, ela saía lá
o meu quarto tinha uma janela do banheiro que ia para a área de serviço. E aí eu escutava ela cantando, e ela cantava alto, e tinha uma voz assim que, nossa, os vizinhos tudo ouvia. 6 horas da manhã, estava lá minha mãe cantando, louvando. E às vezes eu até falava assim, né, nossa, ela devia cantar mais baixo, né? Às vezes incomoda os vizinhos. E vinha aquele pensamento em mim. Mas eu nunca falei para ela sobre isso. Então eu sempre acordei ao som de oração, ao som de louvor, ao som de o Senhor é soberano, o Senhor é grande, Ele é o Deus do impossível. Eu não vou morrer sem ver os meus filhos na casa do Senhor. Um dia eu verei meus filhos em cima do altar. Os meus sobrinhos serão alcançados pelo Senhor. Então, o tempo todo na minha casa eu ouvia isso. Amém? Alguém foi assim também? Ou só eu? A Carol. Eu e a Carol. Então, quando chegava dias ruins dentro de casa, todo mundo partia para a mesma coisa, vamos orar. E aí começava aquela roda, e todo mundo orava, e era línguas de fogo, era a língua dos anjos. Então, era esse movimento constante dentro de casa. E na igreja sempre foi corrente de oração, túnel dos milagres, vigília, né, pastora? Tudo que tinha na igreja, a gente estava dentro. Só que eu achava que eu conhecia Jesus nessa época. Por quê? Porque eu estava envolvida em tudo, né? Porque eu cresci vendo minha família adorando, louvando, orando, entregando. E eu achava que eu conhecia Jesus. E assim, eu conhecia de ouvir falar. Eu conheci Jesus de ouvir falar. De ouvir falar que Ele era grande, que Ele era soberano, que Ele podia curar, que Ele podia fazer. Só que chegou uma época na minha vida em que eu me afastei desse Jesus por um período. E quando eu me afastei desse Jesus, por mais que eu queria orar, eu não conseguia. Por mais que eu queria falar em línguas, eu não conseguia, né? Porque quando a gente se afasta da presença de Deus, a gente fica frio. Vocês já ficaram frios? Uma frieza espiritual que você não consegue falar assim, obrigado, Jesus, pelo que eu tenho de comer hoje. Obrigado, Jesus, pela minha vida, pelo ar que eu estou respirando. Acho que todo mundo já entrou nessa frieza, né? Só que um dia eu estava longe dos caminhos do Senhor, e aí Ele veio e me pegou por dentro. Já sentiu que Jesus já te pegou por dentro? Que você não consegue mais largar, que você não consegue mais se separar da presença dEle? Que até vem uns pensamentos ruins, mas aquele amor que Ele colocou dentro de você é tão grande que você fala assim, não, afasta de mim, né? Chega um dia que o Senhor pega você por dentro, e se você ainda não foi pego, hoje Ele vai te pegar. Eu creio, porque Ele é grande. Vamos lá em Atos 5. Atos 5, 12. Nós vamos ler do 12 até o último, só que eu vou ler por partes. Atos 5, 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Todavia, o povo os tinha em grande estima, e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, multidões, tanto de homens como de mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra projetasse sobre alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém,
levando enfermos e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Vocês já imaginaram vocês passar perto de alguém com uma enfermidade e você ser curado? Faz quanto tempo que a gente não vê isso, assim, pelas ruas, né? E Jesus já tinha vindo nessa época? Esses apóstolos, eles tiveram contato com Jesus? Sim, né? Mas Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus se apresentou novamente a esses apóstolos. E eles continuaram fazendo aquilo que Jesus tinha instruído eles, que era levar o evangelho a toda criatura, curar, libertar, obras iguais ou maiores do que a que ele fez aqui nessa terra, não foi? E por muitas vezes, nós procuramos, aonde está Jesus? Aonde está o Espírito Santo? Hoje eu vou no culto porque eu quero sentir o Espírito Santo lá no culto, lá dentro da igreja. Hoje eu vou porque eu sinto que hoje Deus vai falar comigo lá na igreja. Amém. E Ele fala. E Ele está aqui. Mas nós precisamos entender que às vezes a gente procura coisas não, que às vezes a gente procura uma presença que ela já está em nós. O Espírito Santo, ele já está dentro de cada um de nós. A presença de Jesus, ela já está em nós. E por que às vezes é tão difícil a gente entender que a gente pode fazer tudo aquilo que o Senhor nos deixou para que a gente faça? Que a gente pode curar no nome dEle, que a gente pode libertar no nome dEle. Por que às vezes é tão difícil a gente entender que o Espírito Santo já habita em nós e que o reino dos céus está em nós? A gente fica esperando um reino longe, né? Um reino distante. A gente acha que essa presença ela está longe da gente e que a gente precisa correr atrás dessa presença e trazê-la para perto. A gente precisa atrair a presença do Senhor para nós, mas com a consciência de que ela já está disponível. Que ela já está aqui, ó. Se a pastora começar a orar agora, falando, Senhor, me permita te sentir, ela vai sentir. Se a pastora pegar e impor a mão sobre a irmã, a pastora Ivani, e falar assim, Senhor, cura ela dessa enfermidade, ela pode ser curada. Só que às vezes nós não temos fé suficiente para isso. Por quê? Porque a gente não acredita que o Espírito Santo já está aqui. Aqui em Atos 5, 12, fala que aquela multidão ia aonde aqueles apóstolos, aonde aquele povo estava falando sobre quem? Sobre Jesus. Era um povo que talvez não conheceu Jesus como os apóstolos conheceram, mas eles estavam fazendo o trabalho tão bem feito, eles estavam fazendo o que Jesus deixou para eles fazerem tão bem feito, que eles continuaram fazendo milagres, trazendo milagres para aquele povo. E o povo curioso, gente de outras cidades, vinha atrás do quê? Dos milagres, vinha atrás da palavra, vinha atrás de Jesus. Só que aqueles apóstolos, aqui vai dizer assim, ó. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. Como vocês acham que Pedro estava para ele conseguir curar tanta gente? A sombra dele curava, né? Ele não precisava impor as mãos. As pessoas punham macas assim nas ruas, ó, porque se eles passassem por ali, a sombra de Pedro ia curar. Vocês acham que Pedro tinha relacionamento com a presença, com o Espírito Santo? Ele tinha certeza que ele tinha o Espírito Santo? Ou ele vivia igual a gente? Evangélicos, vindo nos cultos, orando assim, às vezes, Pai, abençoa. Não.
Eu imagino que Pedro, ele tinha uma busca tão grande pela presença de Deus todos os dias, mas ao mesmo tempo ele tinha uma certeza daquilo que Jesus já tinha falado com eles. Vocês farão obras maiores. Você acha que Pedro, caminhando com Jesus, ele ia duvidar de uma palavra que Jesus havia falado? Por que a gente duvida? Por que a gente vê assim um futuro far, far away, tão distante? Por que quando alguém é enfermo dentro da nossa casa, a gente não vai lá, a gente não clama, a gente não ora, né? A gente não declara cura sobre aquela pessoa, a gente prefere ir lá incomodar o pastor. Pastor, vem cá, pastor. Te dá mais um trabalho aqui. Por que nós somos assim? A gente precisa ser uma igreja ativada. Uma igreja que faz aquilo que o Senhor já falou que você tem, que Ele te dá o poder nas suas mãos para Ele fazer através de você. Amém? Amém? Então nós precisamos ter essa ativação dentro de nós, mas com a certeza de que todas as posições que Deus colocar a gente vai ser para expressar quem Ele é. Não é para que a glória venha para nós, para a nossa vida. Se o Senhor te coloca ali para curar alguém, num lugar de cura, a responsabilidade é sua. Ele te dá essa responsabilidade. E você precisa ter essa responsabilidade. Não, Senhor, eu sou tua filha. Eu vou orar. Eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. E o Senhor vai curar. E a glória é tua, não é minha. Quantos de nós já ouvimos pessoas? Vamos orar pela fulana. Ela está com uma enfermidade e o Senhor vai lá e vai curar. Eu já passei muitas vezes isso. A gente ora, a gente entra em batalha e a gente ora, para vir uma pessoa e falar assim, foi porque eu orei. Não foi porque o Senhor fez, foi porque eu orei. A minha oração alcançou mais do que a sua. Eu orei assim, assim, assado. E por um descuido, a gente tira aquela glória que era para ser totalmente do Senhor. Né? Eu contei aqui o testemunho do meu pai, que até a caixa das ferramentas que foram para dentro dele, estava escrito lá, Jesus. Até a caixa veio no nome de Jesus, gente. Como que eu posso falar que deu tudo certo, foi tudo ok, a cirurgia, porque eu orei. Vocês entenderam a diferença entre o eu orei e o Senhor fez? E o Senhor faz? Foi Ele, não fui eu. Eu orei, eu contribuí para chamar a atenção, né, do Senhor para aquele caso. Só que não foi somente pela minha oração que Deus fez. Nós precisamos expressar quem o Senhor é. Não a obra das nossas mãos, não a nossa responsabilidade aqui na terra. É uma responsabilidade nossa orar, é uma responsabilidade nossa cuidar, é uma responsabilidade nossa fazer. Só que a glória é do Senhor, a glória não é nossa. E quando nós pegamos um pouquinho dessa glória para nós, a gente desfaz tudo aquilo que os apóstolos construíram naquele tempo e vieram trazendo até hoje. Depois no versículo 17 vai nos dizer assim, olha, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita de saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. E tirando-os para fora, disse, ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem.
Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. Voltando-lhe, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. O Senhor mandou um anjo. Depois desses homens serem presos, o Senhor mandou um anjo para libertar esses homens da prisão e levar eles de volta ao templo, para continuar fazendo aquilo que eles já faziam. Mas quando o Senhor envia um anjo, o Senhor não simplesmente quer liberar eles ali da prisão apenas. Mas o Senhor quer mostrar para aquelas autoridades que Ele tinha poder até na prisão, até diante de uma ordem daqueles líderes religiosos. Não é? Hoje, nos dias de hoje, o que a gente vê? Uma perseguição com os cristãos. Gente sendo presa sem motivos, né? Mas é uma perseguição com a igreja que já existia naquela época. Os apóstolos já eram perseguidos por falar do nome de Jesus. O Senhor colocou eles na cadeia, permitiu eles irem para a cadeia para ajustar algumas coisas. Porque a perseguição ali em cima deles estava tão grande. Aqueles líderes, né, que foram os mesmos que açoitaram Jesus, que colocaram Jesus no madeiro, que derramaram o sangue de Jesus, eles já sabiam que poderia acontecer com eles também. Só que mesmo assim eles se permitiram estar na prisão. E lá dentro da prisão, como vocês acham que esses apóstolos estavam? Tristes? Vocês acham que esses apóstolos estavam tristes de estar presos pelo nome de Jesus? Quando eles saíram daquela prisão, através do anjo, né? A gente sabe do ministério com os anjos. Acho que algumas pessoas aqui na igreja já tiveram acesso a isso. Às vezes o anjo tampa até o olho do segurança, para o segurança não ver ele saindo. Como será que esses homens saíram da prisão? Se o cadeado estava lá. Alguém já parou para pensar como que um anjo faz um trabalho que o Senhor ordena ele fazer? Não, né? Então, em casa, vocês vão estudar sobre isso, vão saber. Vão atrás. Para não ter dúvida dentro do coração. Quando o Senhor manda o anjo ir lá levantar alguém, quando o Senhor manda um anjo ir lá tirar alguém da prisão, quando o Senhor manda um anjo ir lá e fazer alguma coisa pela tua vida. O anjo é um mensageiro do céu. E naquele momento ele foi até aquela prisão, levar uma mensagem para aqueles homens: vocês vão ser libertos daqui, mas vocês vão voltar para o templo e continuar fazendo aquilo que o Senhor mandou. E aqueles homens, na manhã seguinte, eles voltam para o templo, continuam fazendo, e quando aqueles líderes, aqueles policiais vão atrás deles, não encontram eles, eles vão para o templo e onde aqueles homens estão? Falando de Jesus novamente. E aí eles são levados lá para o... eu sei que eram 70 homens mais um, que era o sumo sacerdote, né? Então eram 71 homens. Pensa assim, 71 homens para condenar aqueles caras que estavam ali, aqueles apóstolos. Porque eles estavam falando de Jesus. Só que quando chega lá, o que eles falam? Nós não vamos parar de falar de Jesus aqui, né? E um deles fica perplexo, fica furioso e quer matar eles ali dentro, ali na hora. Vocês imaginam, você dá uma ordem e eles não quiseram obedecer, né? Mas por quê? Por que eles não quiseram obedecer? Porque o que vale é a ordem que o meu Deus me deu. Se a tua ordem,
Se a tua regra está fazendo com que eu não faça aquilo que o Senhor me ordenou fazer, então eu não vou fazer. Me perdoa. Se o Senhor me mandou ir, eu não vou ficar só porque a regra é sua. É o único jeito, gente, que a gente pode entender de não obedecer a autoridades, né? Que é quando o Senhor manda a gente fazer algo que uma autoridade está indo contra. Que é exatamente o que a gente anda vivendo. Autoridades querendo destruir a igreja, autoridades querendo paralisar a igreja. Nós não vamos ceder para esse tipo de autoridade. Assim como os apóstolos não cederam, né? E aí, em meio a isso, eles viram que o sumo sacerdote ficou furioso e levantou um homem, eu esqueci o nome. Sabe, pastor? Gamaliel, isso. Gamaliel pede para os apóstolos saírem para ele falar com aqueles homens, com os líderes. E ele fala, né, para eles, espera, Judas, o Galileu, ele se levantou como um líder, ele arrastou 400 pessoas, mas acabou. Se for de Deus, eles vão continuar. Se não for de Deus, eles vão encerrar por ali. Não deixa fazer muito movimento, não. E aí, eles aceitam soltar aqueles homens, mas avisam. Parem de falar em nome dele. E os apóstolos não pararam. Eles não pararam, é por causa disso que vocês estão aqui hoje. É porque eles decidiram não parar. E quando nós, como igreja, decidimos não parar de falar o nome de Jesus, não parar de querer sentir a presença do Senhor, de querer ver milagres, de querer ver o Senhor fazendo a obra dele no nosso meio, realizando milagres, prodígios no nosso meio, é aí que a igreja avança ainda mais. Porque a Bíblia fala que quanto mais eles andavam, quanto mais eles eram impedidos de falar sobre Jesus, mais a multidão se ajuntava, né? E às vezes a gente se pergunta, mas cadê a multidão hoje, né? O povo parece que não quer saber de Deus, não quer ir para a igreja. Mas e a nossa responsabilidade como igreja do Senhor? O quanto nós temos falado do Senhor? O quanto a nossa vida lá fora tem sido um espelho para as pessoas verem Cristo em nós. A Bíblia fala, Cristo em nós é a esperança da glória. Onde a nossa vida está? Onde nós paramos? Ah, mas o Senhor fazia através da minha vida. Eu já fui muito usada. Essa semana eu ouvi isso. Eu já fui muito usada. Eu pregava, eu falava e as pessoas se convertiam. Mas e agora? Por que paramos, né? Por que a gente para? Por que a gente dá uns passinhos para trás? Às vezes Deus faz a gente ir para uma prisão, para Ele ajustar algumas coisas. Às vezes Ele coloca a gente num lugar de silêncio, né? Num lugar onde é só a voz dEle que importa ali. A saída dEle, o caminho que Ele vai nos mostrar. Para que Ele ajuste algumas coisas em nós. E a gente continue avançando. Só que isso precisa ser por dentro da gente, dentro do nosso coração. Quando a gente fala sobre o batismo, né? Que a gente é uma nova criatura. O que é uma nova criatura? Ah, vai deitar a Mariane e não é mais a Mariane que vai subir na água, é isso? Não, é uma nova criatura que vai se refazer por dentro. Ah, se eu pecava, eu não vou pecar mais. No momento que você aceita esse Jesus, se você pecava, você não vai pecar mais, irmão. Se você mentia, você vai falar a verdade agora. Se você enganava as pessoas,
Você vai fazer o contrário. Você vai gerar confiança nas pessoas. Uma nova criatura é um novo ser. A gente precisa ter uma mudança de vida. Por que aqui na Bíblia fala que muitos daquela multidão não ousavam entrar, seguir eles, fazer como eles estavam fazendo? Por quê? Porque tinha que ter renúncia. Quem queria ser como Pedro? Quem queria ser como os outros apóstolos? Que eles eram presos e eles estavam felizes. Eles foram ali açoitados diante daqueles homens e eles saíram felizes. Porque eles se acharam dignos de falar do nome de Jesus. Será que se você fosse castigado por falar o nome de Jesus, se você fosse castigado por pregar o evangelho lá fora, como que estaria o seu coração? Você ia desistir? O amor de Jesus, quando ele entra na gente, ele constrange, não é, pastora? Eu vejo a pastora Sinara falando do amor de Jesus aqui, que eu falo assim, é isso, pastora. É isso que todo mundo precisa sentir. É esse amor por dentro, um amor que dói dentro da gente, quando a gente lembra do que ele fez, da onde que ele nos tirou, da onde que Jesus te tirou. O conhecimento que Jesus já colocou dentro de você. O acesso que ele te deu ao Espírito Santo. Eu me pergunto às vezes assim, a gente imagina, algumas coisas quando a gente é mais novo. Mas lá na eternidade, quando eu encontrar lá Abraão, Davi, eu vou ter muito o que perguntar para eles. Vocês não vão? Vocês vão querer perguntar muitas coisas? Os mestres aí, então, nem se fala, né? Só que eu acho que eles vão querer perguntar algo para nós também. Eles vão querer perguntar assim para a gente, como que foi viver 24 horas tendo o Espírito Santo? Como que é viver 24 horas tendo a presença de Deus ali, tendo Jesus 24 horas disponível para vocês? Como que é viver assim? Porque os heróis da fé, eles nos ensinaram muito, É cada história que tem aqui dentro da Bíblia rica, que faz a nossa fé aumentar, que faz a gente entender, ter o entendimento da palavra. Mas eu acho que eles vão perguntar para mim. Como que foi ter Jesus 24 horas? Como que é sonhar e já perguntar para ele assim, Senhor, o que é isso que eu sonhei? Me explica. Como que é sentir, ter um discernimento dentro do coração, assim, falando assim, foi o Espírito Santo está falando comigo. Ele está falando comigo aqui, Porque com os heróis da fé, o Espírito Santo estava sobre eles. Mas a gente, ele está em nós. Como que dá para fugir disso, gente? Como que dá para querer afastar dessa presença tão gostosa, tão... Não sei nem o que eu falo. E às vezes a gente ainda decide, por nós mesmos. A gente decide ser o contrário de tudo isso. Quando a gente se converte, se a gente não se converte pela cruz, a gente se converte só pelos benefícios. Eu vou ser crente porque, sendo crente, eu acho que eu vou ser próspero. Eu vou ser crente porque eu acho que, sendo crente, sei lá, eu vou ser alguém, Mas e quando a gente se converte pela cruz, por aquilo que o Senhor veio fazer, por aquilo que Jesus entregou aqui na terra por nós, pelo preço que Ele pagou naquela cruz, por todo aquele sangue que foi derramado do corpo dEle. Quando a gente se converte através da cruz, pelo amor de Jesus, a nossa conversão é diferente. A gente deixa de ser simplesmente evangélicos, crentes, mas a gente passa a ser
discípulos, apóstolos, pastores, pessoas usadas aqui nessa terra para levar Jesus para outras pessoas. Porque nós precisamos de levar a vida para outras pessoas. Tem tanta gente perecendo lá fora, tem tanta gente caída, tem tanta gente mal que não consegue, não tem forças, não encontra forças. Onde está a igreja nesse momento? Qual que é o papel da igreja aqui nessa terra? Qual é a nossa missão? Pastor Elídio fala isso sempre, né? Sempre. Ele imprimiu em nós o que é ser igreja aqui nessa terra. E às vezes a gente quer fugir disso. A gente quer fugir dessa responsabilidade. Às vezes a gente não quer entrar num lugar de filho. Nós podemos lembrar da história, né, do filho pródigo. Existe a diferença entre ter asa e raiz, né? O filho pródigo, ele tinha o quê? Ele tinha asa ou ele tinha raiz? Asas são os direitos, os benefícios. O filho pródigo, ele tinha asas. Ele podia ir onde ele quisesse, ele já tinha pego o dinheiro dele, a parte dele, o que ele achava que era a parte dele. E o filho mais velho, ele tinha raiz, ele ficou na casa do pai, não foi? Só que mesmo ele tendo raiz, ele não entendeu o lugar dele de filho. Porque ele reclamou, ele questionou que ele não recebeu um cordeiro. Fez uma festa por irmão e não fez uma para ele. Olha a falta de entendimento de nós, como filhos. Alguém já trabalhou para o pai aí? Para o pai e para a mãe? É fácil? Vocês receberam por trabalhar para o pai e para a mãe? Fala aí, Sara. Vocês receberam salário? R$5. Pai, desculpa se você estiver vendo essa live, mas foram anos trabalhando para o meu pai sem ganhar dinheiro monetário. E aí o que eu sempre ouvia, isso aí é tudo teu. É tudo teu, mas o dinheiro não estava no meu bolso. Mas é tudo teu, você tem direito a tudo. Quando eu morrer, é tudo teu. Fala para mim, eu não quero que você morra, então eu não vou ter nada. Essa é a mentalidade do filho pródigo. O filho pródigo, ele não sabe que ele tem uma herança. E quando nós nos colocamos em lugar de um filho pródigo do Senhor, a gente quer só o quê? Só aquilo que é palpável, né? Só as bênçãos, só o dinheiro, só o que os olhos podem ver. Mas a gente não percebe que a gente tem uma herança. E a Bíblia explica tantas coisas para a gente, que a gente é como filho. O que nós somos como filhos de Deus? Falem. Fala alto, gente. Herdeiros. Salvos. O que mais? Como filhos, o que nós somos? Vocês estão com a mente bem fraquinha aí. Cordeiros do quê? De um reino. Vocês herdaram o Espírito Santo. Vocês herdaram a presença de Jesus. Vocês herdaram uma convicção, uma fé. Nós herdamos tantas coisas do Senhor e a gente paralisa, a gente fica só no que é terreno. Ah, mas o que é terreno não é herança? Claro que é, porque a Bíblia diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. Mas a gente quer comer o melhor dessa terra e não quer viver o melhor do céu. A gente quer voltar sempre nos nossos pecados. Aí tem gente que fala assim, ó, nossa, mas eu vou na igreja, é sempre a mesma palavra? Nossa, eu vou na igreja e você fala a mesma coisa?
Nossa, estou cansada já dos discipulados, é sempre a mesma coisa. Mas é lógico, é sempre o mesmo pecado, é sempre o mesmo erro. Nossa, mas meu casamento eu vou na igreja e parece que não vai. Mas é o mesmo erro. Os pastores vêm, eles nos alinham. Eles falam ao nosso coração aquilo que o Senhor quer para nós, sabe? E o que a gente faz? Pois eu ouço, pastor, primeiro eu vou resolver do meu jeito. Não é? Quantas vezes a gente já agiu assim? E eu falo por mim. Quantas vezes os pastores vinham, falavam, faz assim, não faz assim não. Olha para o seu esposo. Aí eu que sei que eu passo dentro da minha casa. Eu que sei esse homem aí, não é? Essa mulher aí, a mulher que tu me destes. E a gente não ouve aquele conselho que vem direto do céu para nós. Pastores, líderes espirituais, são bênção para o nosso coração. O coração do Senhor se revela ao coração daquele homem ali atrás. Deste homem aqui, dessa mulher. O coração do Senhor se revela para eles. Por que a gente precisa fugir disso? Imagina se aqueles apóstolos tivessem fugido dos conselhos que Jesus trazia para eles. Aonde nós estaríamos hoje? Onde você estaria hoje, Ivete? Misericórdia, né? Lembra de onde o Senhor te tirou. Lembra o que o Senhor já fez na tua vida. Ainda que você permitiu Ele fazer só um pouquinho ainda, mas lembra disso. Lembra que Ele te colocou dentro de uma casa que é uma casa de oração. Lembra das palavras que são faladas aqui em cima desse altar. Ah, mas eu quero ver os milagres. Eu também quero ver os milagres. Eu também quero ver o surdo ouvindo. Eu quero ver o coxo andando. Eu também quero ver tudo isso de novo. Mas o nosso coração precisa estar preparado para viver tudo isso de novo. Quantas vezes a gente vem para o templo? Hoje eu vou ver um milagre, hoje eu vou ver o céu descer. Hoje eu quero ver aquele avivamento dentro da igreja. E às vezes o Senhor, Ele age no silêncio. E a gente não entende o silêncio. Aí tem gente que sai e fala assim, nossa, hoje o culto foi fraquinho, né? Mas não entendeu o silêncio do Senhor. O Senhor nos chama para o secreto para Ele falar com a gente, é no silêncio. É ali no nosso momento de comunhão, de intimidade com Ele. E nós precisamos estar com os nossos corações voltados para isso. Aqueles homens, aqueles apóstolos, eles estavam tão cheios do Espírito, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que eles pediam para que as pessoas olhassem para eles, e eles falavam, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que nós temos para oferecer hoje do Senhor? O que o Senhor já te deu aí dentro do seu coração, que é o Espírito Santo? Esse acesso, ele está disponível para nós. Amém? Depois que esses homens falavam isso, olhem para nós. Eu não tenho nada, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Depois disso eles falavam o quê? Olha para Ele. É Ele que faz, é Ele que vai fazer na sua vida. Então, se você chegou aqui hoje, querendo ver um movimento, de um avivamento, você vai conseguir sentir isso no seu coração hoje. Porque é a palavra do Senhor que aviva a nossa vida. É a presença do Espírito Santo em nós que aviva, que faz a gente se sentir avivado.
pronto para sair falando dele, para sair fazendo aquilo que ele mandou a gente fazer. Você já teve alguma transformação na sua vida? Levanta sua mão. Você já sentiu que o Espírito Santo já transformou a sua vida? Nem que for um pouquinho assim, ó. Você já sentiu isso? Então vamos ter mais sede disso. Senhor, me transforma mais. Tira de mim aquilo que ainda é ruim. Tira de mim aquilo que não é teu para a minha vida. Tira de mim a tristeza, o cansaço, a irritação. Tira de mim tudo isso. Porque quando nós fazemos, sabendo que é para o Senhor, quando nós estamos caminhando, sabendo que nós estamos numa missão, que nós somos igreja, que nós estamos vivendo um propósito, quando nós caminhamos dessa forma, a gente não sente cansaço. A gente não sente irritação com as pessoas. A gente não sente nada disso. A gente é livre. Mas quando a gente quer fazer tudo da nossa forma, aí vem o cansaço. Aí a gente quer ser útil, né? A gente quer ser útil, a gente quer mostrar trabalho. Mas quando o Espírito Santo está em nós, nós podemos viver algo sobrenatural do Senhor. Nós podemos viver uma paz, uma alegria, um contentamento. E nós podemos fazer como aqueles apóstolos fizeram um dia. Manter firmes no que Jesus ensinou para eles. Nós precisamos de ter uma fé, como Jó. Jó, ele tinha uma fé, ele foi construída uma fé nele, né? Inabalável. E nós precisamos de ter essa fé. Onde eu posso falar assim, ó, pode me prender, pode me tirar tudo que eu tenho, mas eu vou continuar firme no Senhor, eu vou continuar firme nas promessas do Senhor. Amém? Se coloque de pé. A nossa vida